Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane, sou terapeuta ocupacional e vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês algumas dicas, né? Para que vocês, pais, mães, responsáveis, possam estar ajudando também no tratamento, né, das nossas crianças com diagnóstico de autismo, déficit de atenção, hiperatividade, enfim. É mais uma conversa, gostaria de estar presente, mas infelizmente não foi possível. Então, gostaria de deixar algumas dicas aqui para vocês que vai ajudar no dia a dia. Eu sempre falo para os pais, né, que não adianta nada. Só levar o filho na terapia, né, na fono, na psicóloga, na TO, na físio, qualquer que seja a terapia. Se em casa, se na escola, a gente não tiver uma continuidade, né? Então, por isso que é tão importante que todos os profissionais que estão envolvidos com aquela criança, familiares, tata, cuidadora, babá, enfim, quem quer que seja, que todos falem a mesma língua, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar fazendo esse trabalho todos juntos. A criança, quando ela vem para terapia, ela fica 30, 40 minutos no máximo, né, num atendimento. E a gente sabe que o maior tempo dela é na escola, na família, então por isso que a gente precisa que todos, né, tracem um objetivo. Por isso que é tão importante quando a gente diz da equipe multidisciplinar, né, justamente isso, é todo mundo trabalhar em prol daquela criança, tá? Então gostaria de trazer para vocês um pouquinho, eu acho que a primeira coisa, assim, que eu sempre oriento pai e mãe quando chega no consultório é sobre rotina, tá? Hoje em dia todo mundo muito corrido, tudo, né? As coisas, o dia parece que se tivesse 48 horas ainda ia ser pouca. Mas a gente precisa criar uma rotina para a criança, tá? Então, assim, sugiro para vocês, pais, escola, todo mundo, né, que a gente trabalhe com rotina. Então, assim, a criança ela tem que ter um horário para acordar, um horário para dormir, né? O sono é muito importante. Se eu não durmo, no outro dia eu tô estressada, eu tô de mau humor. Imagina uma criança que não sabe lidar ainda com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa rotina, principalmente do sono, né? Respeitar o tempo que aquela criança precisa realmente para estar descansando, para estar dormindo e no outro dia estar bem, até pela questão da atenção, da concentração. Então, tudo isso influencia. Então, sempre que possível, né, colocar as crianças para dormir antes das 9 da noite, no máximo às 9, né? Criar uma higiene do sono, isso é muito importante. Nada de tela antes de dormir, né? Apagar as luzes da casa, começar a ficar mais em silêncio, tudo isso ajuda num sono saudável. Além disso, é muito importante, então, assim que a criança acorda, a gente montar essa rotina junto com a criança, tá? Então, por exemplo, o que aquela criança tenha de atividades durante o dia, né? Hoje ela vai ter que ir para a escola, depois ela tem ecoterapia, depois ela vai para casa da avó. Como que vai acontecer o dia? Eu preciso preparar essa criança para as coisas que vão acontecer no dia a dia dela, tá? Então trabalhem com figuras. Mesmo a criança que fala ou a criança não verbal, é importante a gente trabalhar com o visual, né? A criança, o nosso cérebro, ele tem esse poder do visual fazer muita diferença, tá? Na hora da gente gravar aquela mensagem, né? Então, assim, trabalhem com figuras e figuras reais. Se ela vai na APAE, então tenha em casa uma foto da APAE, né? Pequenininha lá, faça um quadro de EVA. As professoras podem estar auxiliando vocês em como fazer essa rotina, né? Mas é muito importante que a gente faça essa rotina, tá? É um processo que muitas vezes a criança demora um pouquinho para conseguir dar esse retorno para a gente que ela está entendendo, que ela está compreendendo. Mas acreditem, né? Eu que trabalho há 15 anos já na área da terapia ocupacional, há 11 com autismo, não teve nenhuma criança que nunca deu certo,
né? Algumas demoram um pouquinho mais, mas todas se adaptam. E quando os pais, né, dão aquele feedback pra gente, nossa, Cris, foi muito legal, realmente surtiu efeito, realmente ele fica mais calmo, né? Porque ele sabe o que vai acontecer no dia dele. Ele sabe que hoje ele tem que ir na tia Cris. Então tá lá a foto da tia Cris durante as atividades do dia dele, né? Ele sabe que hoje tem a eco, ele sabe que hoje tem o dia do médico, hoje não tem nenhuma atividade, hoje é um dia livre, que a gente vai poder ir no parquinho. Enfim, vão colocando figuras e façam dia a dia, tá? Isso acalma, isso traz uma segurança, né? Eu sei o que vai acontecer, então tá tudo bem. Eu não sou pego de surpresa em nenhuma atividade e eu vou me preparando para isso. E é importante vocês incluírem a criança nesse processo de montar a rotina. Não adianta vocês irem lá, montar a rotina. Vem aqui, João, vamos ver o que tem que fazer hoje. Daí vai lá e mostra para o João. Não, chama o João, coloca as figurinhas na mesa. João, hoje nós vamos na tia Cris. Qual que é a foto da tia Cris? A gente já vai estar trabalhando tanta coisa ali com ele, né? A gente já vai estar trabalhando a coordenação visomotora, de pegar a tia Cris ali, a fotinha da tia Cris, colocar no painel. Eu estar realmente reconhecendo as pessoas, né? As crianças que estão num processo de linguagem, vou estar estimulando a linguagem, o que é, o que não é, o que será que é essa figura aqui? É o parquinho, é onde tem o escorregador, enfim. Então, assim, é uma atividade que a gente consegue trabalhar muita coisa com eles, tá bom? Outra coisa que eu queria também estar passando para vocês e que eu acho muito importante é a gente também ter aquele olhar sobre os gatilhos, tá? O que desencadeia uma crise, né? Muitas vezes, isso é um processo muito difícil, as terapeutas têm toda essa dificuldade, e é por isso que é importante vocês pais terem esse conhecimento, que muitos estudos dizem que a crise ela não vem do nada, né? A crise que eu digo é aquela quando começa a chorar e você fala, meu Deus, mas não tem motivo nenhum, não fiz nada, não aconteceu nada, e do nada ele começou a chorar, se bater, ele quer sair da sala, enfim, né? Cada um tem uma forma de se expressar. Mas a gente precisa entender que tudo, né, que acontece com a criança antecede algo. Então, assim, agora, por exemplo, digamos então que o João começou a chorar, e a gente não consegue acalmar ele, né? Tá, mas por que será que ele tá chorando? Não aconteceu nada. A gente estava aqui assistindo TV, daí eu desliguei a TV e falei que a gente ia na avó. Será que não aconteceu nada? Né? Será que eu, como adulto, o que eu poderia ter antecipado para essa criança? Olha, João, daqui a pouquinho nós vamos na avó, tá? Então nós vamos terminar esse desenho, essa musiquinha, e logo após a gente vai desligar a TV e nós vamos na vovó. Combinado? A gente precisa ter esse diálogo. Mas o João não entende o que eu tô falando. Acreditem, eles estão num processo de compreensão. Eles podem não entender todas as palavras que você disse, tá? Mas o processo de entender que daqui a pouco nós vamos desligar e não simplesmente desligar a televisão do nada e vamos que tá na hora de ir na avó, eu consigo antecipar, tá? Então, por isso que é tão importante a gente começar a trabalhar esses gatilhos. O que será que está desencadeando as crises? Eu sempre digo para os pais também, tem um caderninho, hoje em dia tem um celular, tem um aplicativo, manda mensagem para você mesma, né? Mas assim, comece a analisar as coisas que aconteceram no dia, né? Porque isso é um estudo, não é da noite para o dia que realmente talvez vocês vão conseguir ter essa percepção do que desencadeou a crise. Mas a gente vai começando escrevendo, percebendo, foi antes do banho. O que será que pode fazer diferença então na hora do banho? Né? Como que eu posso trabalhar essa questão do banho com meu filho para na hora do banho não ter a crise? Porque toda vez que vai tomar banho é um auê lá em casa. Então a gente precisa, né? É um processo de autoconhecimento, tá? Então assim, não quero ficar me prolongando, porque senão fica muito extenso o vídeo, a gente já não consegue mais ter atenção. Acho que vai ter outras oportunidades. Quero muito estar no presencial com vocês, né? Logo, logo nós vamos nos organizar. Eu acho que é bem importante, né? Essa conversa, esse diálogo, esse momento de trocas, de partilhas. A gente sabe o tanto que para os pais
está sobrecarregado porque tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar às vezes de outros filhos, e aquele filho requer um pouquinho mais de atenção nossa, e muitas vezes a gente está perdido, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, né? A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, a avó fala outra. Então assim, é muito importante, gente, né? Quem estiver aí hoje o responsável pela criança, passe isso para os outros familiares. É em prol da criança, né? A única pessoa que tem a ganhar com isso é a criança e, consequentemente, vocês, por ter uma qualidade de vida melhor também. Então, assim, todos precisam estar falando a mesma língua, a mesma língua. Por isso que a gente sabe tanto que é difícil lidar com vô, com vó, com padrinhos, né? Mas é importante. Então, sempre que necessário, quando tem consulta, quando tem alguma conversa com a psicóloga, quando tem encontros na escola, traga mais gente, pai, mãe, tio, a babá que fica, enfim, né? Quanto mais pessoas estiverem, ouvirem e entenderem esse processo, que a gente não pode ter dó, que a gente tem que, ai, coitadinho. Não, não é coitadinho. Nós precisamos fazer com que ele melhore, com que ele evolua, com que ele tenha qualidade de vida. E para isso todo mundo tem que estar falando a mesma língua, tá? Agradeço vocês, né? E me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. E é isso. Tá bom, galera? Beijos. Até!